O Lula confessou que ainda não acha que seja o momento de fazer cortes de gastos no país. Mesmo com a economia indo à bancarrota, com os números de ministérios inflados, com os gastos exacerbados, com o Haddad taxando, tributando dia após dia, criando taxas e impostos em cima de taxas e impostos, o Lula ainda deu a seguinte declaração: eu tenho que estar convencido se há ou não a necessidade de cortar. Bom, só pelo simples fato de você estar no Brasil, conduzir o país que vai indo à ruína, justamente pelo excessivo número de gastos, pelos gastos excessivos criados pelo Estado, você já tem a necessidade de cortar. Mas o Lula entende que não. Ele entende que ele tem que ser convencido. E aí eu fico imaginando, um sujeito arrogante, inapto, e sem a menor condição e entendimento de gestão de mercado, como o Lula, de administração, um sujeito que não entende nada. O que seria necessário para convencê-lo? O que seria necessário para convencer um sujeito que não tem a menor capacidade administrativa de que cortar gastos é melhor que tributar? A gente conseguiria ter esse diálogo com uma pessoa que tem 2 neurônios, com uma pessoa que já estudou um pouquinho, que entende o mínimo de administração, que já ouviu falar de curva de Laffer, que se preocupa efetivamente com o bem-estar da população. E naturalmente a gente não está falando do Lula. Porque quando a gente fala de Lula, a gente fala de um sujeito que acha que o Estado produz dinheiro, que dinheiro é capim, que dá em árvore, que você imprime dinheiro e resolve o problema. Um sujeito que vende o sonho da picanhinha e depois tenta tributar a picanha. Naturalmente, essa pessoa não tem atribuição para ser presidente do Brasil. E naturalmente, essa pessoa não vai ser convencida se há ou não a necessidade de tributar. O Lula não sabe se tributar ou não é bom, se cortar gastos ou não é bom. Para ele, simplesmente, tanto faz, ele prefere passear com a Janja, enquanto ela fica deslumbrada com a abertura das Olimpíadas. Enfim, o comentário começou a circular às 11h30 da manhã. Sabe o que ele fez? O dólar inverter a trajetória de queda que estava sendo registrada e voltar a subir. Ele ainda afirmou o seguinte: obrigação com meta fiscal. E aí, horas depois, o Fernando Haddad defendeu que os comentários do presidente estão descontextualizados. Na verdade, os comentários do Lula estão desconexos com a realidade do Brasil. Os comentários do Lula não têm a menor conexão neural, a conexão com a economia, não tem conexão com nada. Volto a dizer, é um sujeito inapto, um inimputável que infelizmente foi colocado na presidência da República. Ele é tão inimputável que o Biden consegue ser mais racional que o próprio Lula. E vão concordar, o Biden deveria estar internado num asilo. E aí o que acontece? A Fazenda prepara novas medidas para elevar a arrecadação em 20 bilhões. O objetivo é apresentar uma proposta equilibrada de orçamento em linha com meta de déficit zero para 2025. O verdadeiro título da matéria deveria ser o seguinte: a Fazenda prepara novas medidas para aumentar impostos e taxas. É verdade, porque se eles vão aumentar a arrecadação, como que o governo Lula aumenta a arrecadação? Criando ambiente de mercado? Não, aumentando a tributação. Não à toa, o Haddad se tornou o Taxade e ganhou o trend, virou o trend no Twitter, e o Twitter, inclusive, está fazendo a gentileza de destruir a imagem desse imbecil. O Haddad, ele tributa atrás de tributo. E aí as pessoas ficaram de saco cheio. E o brasileiro restou o quê para ele? Vamos criar meme, porque se falar o que pensa, corre o risco de sofrer censura. Então a gente vê posts como esse aqui. Taxa ti, taxa lá. Gostei deste. Tem um também que eu não sei se tá no roteiro aqui, que é na verdade o Rambo, que é o rombo, tá programado para taxar. Enfim, dá para pegar qualquer filme, qualquer coisa, o homem que taxava livros, o taxador de corpos, dá para pegar qualquer coisa e botar o Haddad lá, porque ele taxa qualquer coisa, ele tributa qualquer coisa. Daqui a pouco o Haddad vai tributar o ar que você respira, afinal de contas o ar tá no Brasil, é importante tributar o ar, porque ele precisa estar puro e aí tem que manter a árvore. Ele cria um raciocínio lógico completamente sem cabeça para tributar as pessoas. É o que o Haddad tem feito a todo tempo: taxar, tributar, onerar e tornar a vida do brasileiro cada vez mais impossível. Afinal de contas, é impossível viver no Brasil. Só que é imposto para você, é imposto para o mais pobre. Para o Odebrecht, foi livrado uma multa de 10 bilhões. Para os irmãos Batista, 8 bilhões que se livraram de pagar. As empreiteiras condenadas na Lava Jato, mais de 5 bilhões de reais. Os memes do Haddad, para você ter uma ideia, foram parar no Times Square. Inclusive, meus parabéns para o gênio que botou o Taxade na Times Square. E vale lembrar que a Marta Suplicy, que é a atual candidata a vice do Guilherme Boulos, pelo menos foi anunciada como pré-candidata a vice, deve ser oficializada aí no próximo sábado, a candidata a vice-prefeita do Guilherme Boulos, Marta Suplicy, ficou conhecida como Martaxa, por conta das taxas do lixo que ela criou em São Paulo
há 20 anos atrás. Inclusive fica a pergunta aí, hein, se o Boulos confirmar a Marta como vice, você vai querer a Martaxa como vice-prefeita de alguém aqui em São Paulo? Vale lembrar, olha o que o Haddad está fazendo no país. A Marta é da mesma escola, hein? E aí, olha que interessante, no meio disso tudo, o marqueteiro do Lula disse que os artistas usam o boné do MST com orgulho. É claro, com orgulho da Lei Rouanet. Segundo ele, inclusive, o próprio MST já divulgou que artistas como Lázaro Ramos, Aline Moraes, os cantores Chico Buarque, Bete Carvalho e Ana Canhas, entre outros, usam com orgulho esse boné. Bom, eu não conheço a Ana Canhas, não deve ter talento, Bete Carvalho eu desconheço, Chico Buarque, vão concordar, não dá, né? Aline Moraes e Lázaro Ramos dispensa comentários, mas a Lei Rouanet com certeza canta. Afinal de contas, foram 16 bilhões de Lei Rouanet distribuídos para a classe artística, que não tem casa invadida, que não socializa seus patrimônios imobiliários, mas bota o bonezinho do MST para ficar cool com a galera da esquerda que acaba comprando os discos sem talento dessa gente. E olha só que interessante, o embaixador do Brasil vai à Argentina para debater relação bilateral. Só que ao mesmo tempo, o governo brasileiro já convocou o embaixador do Brasil na Argentina para voltar para o país. Ou seja, na acepção da CNN, isso é um cartão amarelo para o Milei, mas é o Brasil sinalizando ruptura de relações democráticas simplesmente porque o Milei veio para o Brasil no CEPAC e não foi puxar o saco do Lula, porque o Milei respeita o país dele, o eleitor dele, e não puxa o saco de descondenado. Então, naturalmente, o descondenado ficou ofendidinho e puxou o embaixador brasileiro na Argentina de volta para o país. E falando em de volta para o país, olha que incrível, a esquerda resolveu apelar ao STF para suspender a privatização da Sabesp que nós aprovamos aqui na Câmara de São Paulo. O Fachin, por sua vez, deu 3 dias para a Câmara Municipal de São Paulo e para o prefeito Ricardo Nunes prestarem informações sobre o caso. Eu presto. Fachin, foi pautado na Câmara, a gente aprovou. Sabe, função do Legislativo? Pois é, não gostou, sinto muito. A ação foi apresentada pelo PSOL, pelo PV, PCdoB e o PT. E ela foi apresentada poucos dias antes da oferta da liquidação de 15% das ações da Companhia Equatorial de Energia, que está prevista para 22 de julho. Vale dizer que o ano passado a Assembleia Legislativa autorizou a privatização e depois o município de São Paulo fez a manutenção da cidade no contrato que foi aprovado na Câmara. Inclusive eu conduzi esse processo no Legislativo paulistano. E aí eu vou explicar para vocês. A gente aprovou aqui na Câmara o quê? A manutenção da cidade de São Paulo no contrato da Sabesp privatizada. Eu conduzi todo esse processo aqui na Câmara de São Paulo, um projeto importantíssimo que garante saneamento básico para toda a população, que foi muito suado, foi muito tortuoso aprovar. Foi difícil, foram inúmeras audiências públicas, pressão da esquerda, me cancelaram, me bateram, me atacaram, fizeram o diabo em cima de mim, mas mais uma grande vitória que garante a privatização. Um trabalho conjunto entre o Legislativo, que eu pude conduzir, junto do prefeito Ricardo Nunes, do governador Tarcísio de Freitas, que traz uma melhoria significativa para toda a população de São Paulo. Só que a esquerda não aceita a derrota democrática dentro do plenário da Câmara, recorreu. Vale dizer que a relatoria do projeto é do Cristiano Zanin, antigo advogado do Lula, mas por conta do recesso, caiu nas mãos do Fachin. E é isso, quando a esquerda perde no parlamento, ela recorre ao judiciário. É difícil, é difícil. Por isso o nosso trabalho na Câmara de São Paulo é cada vez mais importante e árduo. E falando em trabalho árduo, vamos falar do Datena. Cara, se tem um cara escroto no debate político, é o senhor José Luiz Datena. Um sujeito que enverga igual bambu, não tem lado, não tem ética, não tem coerência. Pois bem, aparentemente ele é pré-candidato a prefeito dos Tucanos, depois de passar aí por mais de uma dezena de partidos, agora ele deve ser pré-candidato a prefeito, talvez, sei lá, não sei, pelo PSDB. E aí ele resolveu criticar o Nunes e o Bolsonaro. Por sua vez ele exaltou o Lula, o Datena. Virou peleguinho do Lula, tava lá enaltecendo o governo Lula. E aí ele diz que o governo Lula é melhor que o governo Bolsonaro, só se for dentro da Band, no programa dele, com o salário dele. Porque quem vive no Brasil sabe que o governo Lula é uma tragédia. Mas tem vídeo, veja esse sujeito falando. Você está se colocando como a opção do centro democrático. Mas quem fez o melhor governo, Luiz Inácio Lula da Silva ou Jair Bolsonaro? Claro que foi o Lula. O Lula não foi eleito 3 vezes à toa. É óbvio que foi o Lula. O melhor governo foi o Lula. O Lula teve que ter 3 governos. Aí, Datena, só para você ter uma ideia, governo Lula, aumento de impostos, déficit na conta pública, 40 ministérios, estatais com prejuízos. E o governo Bolsonaro? O governo Bolsonaro, superávit de 54 bilhões de reais nas contas públicas após 8 anos, privatizações, estatais dando lucros, 22 ministérios.
O governo Lula só é melhor que o governo Bolsonaro em uma coisa: roubar. E é lamentável que uma pessoa que outrora foi respeitada como Datena se preste ao serviço de lacaio da esquerda enquanto sai ou não candidato pelo tucanato aqui na cidade de São Paulo. Tamo junto, um abraço, vamos processar tudo.